Olá. Hoje vamos mergulhar numa história, assim, impactante. A de William Tyndale. Uma figura fundamental, né? Exato. A gente vai usar como base principal o capítulo 12 do Livro dos Mártires. Vamos explorar a vida desse homem que, olha, não só traduziu a Bíblia para o inglês numa época super perigosa. E pagou um preço altíssimo por isso. Exatamente. Ele foi um mártir. Desafiou mesmo o poder da igreja daquele tempo. Mas, para começar, quem era esse Tyndale? De onde ele veio? Bom, ele nasceu ali, perto da fronteira com Gales, estudou em Oxford, sabe, em Magdalen Hall. Ah, Magdalen Hall. E o que o relato diz é que, desde cedo, ele era diferente. Muito conectado com as escrituras. Entendi. Conhecia os textos a fundo. E tinha essa fama de ser uma pessoa correta, de vida, assim, íntegra. Já se destacava, então. Sim. Dizem que ele até lia e discutia teologia em particular com colegas, estudantes. Já mostrava para onde o coração dele pendia, né? Depois de Oxford, ele ainda foi para Cambridge, certo? Isso, continuou os estudos. E aí, depois, arrumou um emprego como tutor. Tutor. Dos filhos de um mestre Welsh, um cavalheiro lá de Gloucestershire. Parece um começo tranquilo, né? Parece, mas imagino que não foi bem assim. Pois é. Foi justamente ali que a coisa começou a esquentar. Como assim? Então, essa casa do mestre Welsh era tipo um ponto de encontro da elite religiosa local. Imagina a cena, abades, gente importante do clero, que eles chamavam de prelados, doutores em teologia. A nata da igreja local. Exato. E nos jantares, claro, o assunto era religião. As ideias de Lutero, de Erasmo, que estavam, agitando a Europa toda. E como interpretar as escrituras. E o Tyndale entrava na conversa. Com certeza. Com o conhecimento que ele tinha, ele não ficava quieto. Ele participava, usava a própria Bíblia para, questionar o que ele via como erro, defender as ideias dele. E o interessante é ver como essa atitude dele, sabe, de ir direto na fonte, nas escrituras, começou a incomodar. E incomodar profundamente essa turma do clero. Eles não deviam estar acostumados com isso? De jeito nenhum. Serem desafiados, assim, de igual para igual, por alguém que nem era da alta hierarquia, começou um falatório, sabe? Acusações pelas costas, de heresia. Entendi. A fonte deixa isso bem claro. A resistência não era só sobre as ideias, era também uma defesa do status quo deles, do poder que eles tinham. E essa tensão toda não ficou só no disse-me-disse, imagino. Não mesmo. Teve um episódio bem pesado, né? O Tyndale foi chamado para se explicar lá perante o chanceler do bispo. Nossa. Imagina a cena. O relato fala que o tratamento foi hostil, agressivo mesmo. O chanceler xingando-o e tratando-o como se fosse um cão. Pesado. Que horror. E tinham provas, testemunhas. Que nada. O pior é isso, acusações genéricas, sem nenhuma testemunha concreta. Mesmo com os padres que o criticavam ali, presentes. E ele, como reagiu? É interessante que o texto menciona que Tyndale, no caminho para essa audiência, orou. Pediu força para se manter fiel no que acreditava. Mostra a fé dele, né? Totalmente. E esse período em Gloucestershire foi decisivo, especialmente por causa de duas conversas que, marcaram ele profundamente. Quais foram? Uma foi com um doutor que o conhecia, um ex-chanceler, e o cara foi bem direto, deu um toque, sabe? Falou, olha, essas suas ideias aí, principalmente essa de dizer que o Papa é o anticristo das escrituras, são perigosas. Você pode acabar morto por causa disso. Um aviso bem sério. Seríssimo. Mostra o tamanho do risco que ele corria. Não era brincadeira, não. E a outra conversa? A outra foi talvez ainda mais reveladora do conflito da época. Numa discussão bem acalorada com outro teólogo, um cara considerado muito culto, o sujeito soltou uma frase que, olha, choca até hoje. Ele disse: era melhor a gente ficar sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa. O quê? Ele disse isso mesmo? Disse. Dá pra imaginar a reação do Tyndale. Nem imagino. Foi na hora, veemente. Eu desafio o Papa e todas as suas leis. E aí veio a frase que virou quase uma profecia da missão dele, né? Qual?
Se Deus me der vida, em poucos anos farei com que um rapaz que trabalha no arado saiba mais as escrituras do que você. Uau! Forte demais. Isso resume tudo, né? O objetivo era levar a Bíblia para a mão do povo comum. Exatamente. Bom, com essa postura toda e a reação cada vez mais hostil dos padres locais, o texto diz que o acusavam azedadamente de muitas coisas, dizendo que era um herege. A situação ficou insustentável. Pois é, Tyndale percebeu que precisava sair dali, que nem o mestre Welch podia mais protegê-lo. Teve que ir embora. Pediu as contas, com a permissão do patrão, e foi para Londres. A pergunta é, o que ele esperava encontrar lá, né? Boa pergunta. Chegando em Londres, ele tentou uma abordagem diferente, mais formal talvez. Procurou apoio de ninguém menos que Cuthberto Tunstall, o bispo de Londres. Uma figura importante. Muito. Tunstall era conhecido, elogiado até pelo Erasmo, pela cultura dele. Tyndale deve ter pensado, bom, com um bispo desses do meu lado agora vai. Faz sentido. Ducha de água fria. Ah, não. Disse que a casa dele estava lotada, que já tinha gente demais para sustentar, e basicamente mandou o Tyndale procurar serviço em outro lugar em Londres. Nossa, uma recusa educada, mas... Uma porta fechada na cara. Bem na cara. É interessante ver como o Livro dos Mártires interpreta essa recusa, né? Como assim? O texto sugere que foi tipo providência divina. Diz algo como Deus que organiza secretamente o rumo das coisas. Uhum. Viu que aquilo não seria o melhor para o propósito de Tyndale, nem para a igreja. Ou seja, a leitura que a fonte faz é que, apesar da frustração óbvia do Tyndale na hora, Claro. não ter conseguido o apoio do bispo foi, na verdade, o que o empurrou para o caminho certo, para o caminho que ele precisava seguir para cumprir a missão dele, longe das amarras da estrutura oficial da igreja. Uma visão bem teológica dos acontecimentos, né? Faz pensar. E sem o apoio do bispo, o que ele fez? Ficou na rua? Não, ele encontrou abrigo com um comerciante que também era membro do conselho da cidade, chamado Humphrey Mammoth. Ah, que bom. Ficou quase um ano morando com ele. E a descrição desse período é bem curiosa. Ele vivia de forma super simples, quase como um monge, sabe? Sério? Sim. Estudava dia e noite, comida básica, carne assada, cerveja leve, nada de luxo. Disciplinado. Muito. E foi ali, observando toda aquela pompa dos líderes da igreja e a falta de interesse real em popularizar a Bíblia, que ele chegou a uma conclusão. Uma conclusão dolorosa, eu diria. Qual foi? Que na Inglaterra não tinha clima, não tinha espaço nem literal nem figurado para fazer o que ele precisava fazer, que era traduzir o Novo Testamento. Ele percebeu que ali não dava. Exato. E essa percepção foi o ponto de virada. Com a ajuda financeira do Monmouth e de outros que acreditavam nele, Tyndale tomou a decisão que mudou tudo: ir embora da Inglaterra. Ir embora. Pra onde? O destino foi a Alemanha. E a motivação era uma só, claríssima: traduzir as escrituras para a língua do povo, o inglês falado nas ruas, para que qualquer pessoa pudesse ler e entender a palavra de Deus diretamente, sem intermediários. Entendi. Era essa a grande missão. Aqui a gente toca num ponto central da visão do Tyndale. Ele realmente acreditava que manter a Bíblia trancada no latim era a raiz de muitos problemas da igreja. Por quê? Porque isso permitia que o clero, que ele chamava de farisaico, numa crítica direta à hipocrisia religiosa que os evangelhos apontam nos fariseus, inventasse doutrinas, praticasse o que ele via como idolatria e manipulasse as pessoas com argumentos enganosos, os tais sofismas e tradições que, para ele, não tinham base bíblica nenhuma. Então, para ele, a tradução era tipo uma libertação. Exatamente, uma arma de libertação das consciências. Um ato profundamente radical para a época. E ele conseguiu. Em 1525, Com a ajuda de John Frith, outro reformador importante. Isso, eles publicaram a tradução do Novo Testamento. Imagina o impacto disso. Deve ter sido uma bomba. Total. A reação na Inglaterra foi imediata e violenta. Aquele mesmo bispo Tunstall, junto com uma figura poderosa como Sir Thomas More, que era o chanceler do reino, O que eles fizeram? classificaram a tradução como falsa e errônea e começaram a se mexer para tirar todos os exemplares de circulação. A caça aos livros começou de verdade. Que perseguição. Pois é,
E aí entra uma história que parece até piada, mas é real e mostra bem o clima da época. Conta aí. Tinha um comerciante inglês em Antuérpia chamado Agostinho Packington. Ele conhecia o Tyndale e sabia que o bispo Tunstall queria destruir os livros. Daí ele teve uma ideia, digamos, criativa. Foi até o bispo e falou: olha, eu conheço os caras que estão com os livros do Tyndale lá em Antuérpia. Se o senhor me der o dinheiro, eu compro todos eles para o senhor. Esperto ele, hein? Muito. O bispo achou que era um gênio. Deu o dinheiro para o Packington, feliz da vida pensando que ia acabar com a heresia de uma vez por todas. Que ia queimar tudo numa grande fogueira em Londres. E o Packington? Pegou o dinheiro, foi até o Tyndale, contou o plano e comprou os livros. Do próprio Tyndale. Eu não acredito. Pois é. Resultado: o bispo queimou os livros que comprou sem saber que estava financiando o inimigo. Packington ficou bem na foto com o bispo e o Tyndale. O Tyndale. Bom, Tyndale usou o dinheiro para imprimir uma nova edição, revisada e ainda maior. É quase inacreditável a ironia disso tudo. Que história sensacional. O tiro saiu pela culatra pro bispo. Totalmente. E essa ironia não passou despercebida na época. O relato conta que depois, quando o bispo reclamou que ainda apareciam novos testamentos por aí, Sim. Packington teria sugerido, talvez com um sorrisinho: bom, acho que o senhor vai ter que comprar as máquinas de impressão também. Boa. E tem outra história ótima. Sir Thomas More, interrogando um sujeito chamado Jorge Constantino, perguntou como Tyndale e companhia se sustentavam lá no exílio. E qual foi a resposta? Na lata, o Constantino respondeu: quem nos ajuda é o bispo de Londres. Ele nos deu um dinheirão por aqueles novos testamentos que queimou. Esse dinheiro foi e continua sendo nossa única ajuda. Incrível. Dizem que o More comentou depois: eu bem que avisei o bispo. É a história com H maiúsculo sendo escrita com essas reviravoltas, né? Impressionante como a própria oposição acabou ajudando, mesmo sem querer. E o Tyndale não parou no Novo Testamento, né? Não, ele foi além, encarou o Antigo Testamento. Começou pelos 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Uau, um trabalho imenso. E publicou com comentários iniciais, os prólogos, que também foram muito influentes. A fonte diz que esses livros, circulando na Inglaterra, foram como acender uma grande luz, num país que, segundo a visão deles, vivia nas trevas do desconhecimento bíblico. Um impacto gigantesco. Mas essa jornada foi tudo menos fácil. Tyndale viveu como um fugitivo, basicamente. Imagina. Viajou para a Alemanha, dizem que até encontrou Lutero, depois se mudou para os Países Baixos, ficou mais tempo em Antuérpia. Sempre se escondendo. Praticamente, e teve até um naufrágio. Numa viagem para Hamburgo para imprimir o livro de Deuteronômio, o barco afundou na costa da Holanda. Nossa, ele perdeu tudo. Perdeu tudo, livros, anotações, o dinheiro. Precisou recomeçar do zero. Pensa na resiliência desse homem. Que força de vontade. E foi lá em Hamburgo, em 1529, durante uma epidemia braba de uma doença chamada febre sudorífera. Que nome. Ele lutava para publicar lá fora. Na Inglaterra, a pressão contra a tradução só aumentava, né? Ah, sim. O clero usava todo tipo de argumento. Diziam que a tradução tinha 1000 heresias. 1000. Que exagero. Total. Diziam que era impossível traduzir a Bíblia para o inglês de forma fiel, que o povo comum não tinha capacidade nem direito de ler as escrituras por conta própria. Que absurdo. Chegaram a usar o argumento político, que isso ia causar o caos, rebelião contra o rei. Era medo puro de perder o controle. E o próprio Tyndale sentiu essa perseguição no trabalho dele. Ele escreveu sobre isso, disse que pegavam o texto dele e analisavam com lupa cada tio e cada jota, procurando qualquer coisinha para distorcer e chamar de heresia. Era uma perseguição implacável mesmo. Terrível. O livro dos Mártires é bem direto ao analisar o porquê da sua posição tão forte. E qual era a motivação segundo a fonte? Basicamente, manter o controle.
Impedir que as pessoas tivessem acesso direto às escrituras significava manter o poder sobre as consciências, usando superstição e doutrinas que, segundo Tyndale, não tinham base bíblica. Entendi. Manter o povo nas trevas. Exato, para poder brilhar mais. A visão crítica da fonte é que eles queriam se colocar acima até dos reis e governantes. E conseguiram algum resultado prático com essa pressão toda? Sim, infelizmente. Por volta de 1537 saiu uma ordem do rei proibindo oficialmente a tradução de Tyndale. Mas proibir o livro não era suficiente para eles, né? Não, eles queriam o autor. E a captura do Tyndale foi, assim, resultado de uma traição muito dolorosa, lá em Antuérpia. Como foi isso? Apareceu um inglês chamado Henry Phillips. Ninguém sabia direito quem ele era ou a mando de quem estava agindo. Ele se aproximou do Tyndale, que estava hospedado na casa de outro comerciante inglês, Thomas Poins. E o Tyndale confiou nele. Pois é, o Phillips era um cara charmoso, instruído e logo conquistou a confiança do Tyndale. O dono da casa, o Poins, ficou com o pé atrás, desconfiou. Mas Tyndale, que é descrito como alguém muito bom, talvez até ingênuo para a maldade do mundo, viu nele um homem honrado, bem instruído e muito agradável. Que perigo. Total. Tyndale chegou a mostrar seus livros, seus estudos, seus segredos para ele. O Phillips até acabou se hospedando na mesma casa que ele. Preparando o bote. Exatamente. Aí o plano do Phillips entrou em ação. Ele foi até Bruxelas, que era a sede do governo imperial na região, e voltou com o procurador-geral, o principal oficial de justiça do imperador e outros agentes. Armou tudo. Armou. Esperou um dia em que o Poins, o dono da casa, estava viajando, voltou à casa, inventou uma desculpa para pedir dinheiro emprestado para o Tyndale, perdi minha bolsa, e o convidou para sair para comer. Que cena! Na hora de sair, passaram por um corredor estreito. Phillips, todo educado, por favor, mestre Tyndale, pode ir na frente. Ah, não! Quando Tyndale passou pela porta onde os oficiais estavam escondidos, Phillips fez um sinal discreto, indicou com o dedo a cabeça de Tyndale. Foi a senha. Os oficiais agarraram ele ali mesmo. Que traição horrível! O relato diz que depois os próprios oficiais comentaram com Poins como Tyndale tinha sido simples, quase inocente ao cair naquela armadilha tão óbvia para eles. É de cortar o coração, né? Muito triste mesmo. E para onde levaram ele? Ele foi levado preso para o castelo de Vilvoorde, perto de Bruxelas. Ficou lá por mais ou menos 1 ano e meio. Preso por tanto tempo. Sim. E um detalhe interessante. Ele dispensou o advogado. Disse que ia fazer a própria defesa. Corajoso. E mesmo preso, a força do caráter e da fé dele impressionou todo mundo lá. Os próprios guardas e funcionários do castelo diziam, segundo a fonte, que se aquele homem não era um bom cristão, eles não sabiam quem poderia ser. O testemunho de vida dele falava alto mesmo ali. Mesmo assim, ele foi condenado. Foi. Não adiantou a defesa, a falta de um crime que realmente justificasse a pena de morte. Nada disso importou. Ele foi condenado com base num decreto do imperador Carlos V. Um decreto? Sim, feito anos antes na Alemanha, na Dieta de Augsburgo. Esse decreto proibia qualquer coisa ligada ao luteranismo. E traduzir a Bíblia para a língua do povo era visto como um ato de rebeldia contra a autoridade da Igreja e do Império. Então a condenação já estava meio que decidida. Infelizmente, parece que sim. E a execução? Como foi? Foi em Vilvoorde, em 1536. Amarraram Tyndale a uma estaca. Primeiro ele foi estrangulado pelo carrasco, que era considerado um ato de misericórdia antes da fogueira. Misericórdia. Que ironia. Pois é. Depois, o corpo foi queimado. E as últimas palavras dele, ditas em voz alta, ecoaram. Quais foram? Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Um pedido que, de certa forma, acabou sendo atendido anos depois, né? Mesmo que por caminhos tortuosos da política inglesa. Um final trágico, mas com um último apelo poderoso. Exatamente. E o legado do Tyndale começou ali mesmo, na prisão. O relato diz que ele converteu o guarda responsável por ele, a filha do guarda e outros da casa. Mesmo preso, ele impactava as pessoas. Sim, e a integridade dele em relação ao trabalho de tradução é algo que ele defendeu até o fim.
Numa carta a John Frith, ele escreveu algo muito forte. Invoco a Deus como testemunha, que nunca alterei nem sequer uma sílaba da palavra de Deus contra a minha consciência, nem o faria hoje. Uau! Isso mostra a paixão e o rigor que ele tinha pela fidelidade ao texto original. Ele não estava inventando nada, ele estava tentando ser o mais fiel possível à palavra. Então, para a gente recapitular um pouco a nossa conversa, vimos essa jornada incrível do William Tyndale. Um homem que foi consumido por essa paixão, né? De tornar a Bíblia acessível a todos. Uma dedicação total. Ele enfrentou a fúria do establishment religioso, do poder político, viveu no exílio, foi traído e, no fim, morreu como mártir. Mas a obra dele, essa não morreu. De jeito nenhum. Pelo contrário, né? Moldou profundamente a língua inglesa e a fé de milhões de pessoas. Continua viva. É verdade. E essa história toda, que a gente revisitou aqui a partir do livro dos Mártires, lá do século XVI, ela nos deixa pensando, né? Com certeza. A luta do Tyndale pelo acesso direto à informação, no caso dele, às escrituras, levanta uma questão muito atual, eu acho. Qual seria? Até que ponto democratizar o conhecimento continua sendo um ato radical hoje em dia? Sabe, em tempos de fake news, de bolhas de informação, de narrativas controladas. Interessante ponto. Será que o esforço para que as pessoas possam acessar e entender as fontes primárias por si mesmas, seja a Bíblia ou seja qualquer outro tipo de conhecimento crucial, não é tão necessário e talvez tão revolucionário quanto foi na época do Tyndale? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Uma ótima reflexão final. Bom, obrigado por nos acompanhar nesta análise da vida e do impacto de William Tyndale. Continuaremos a desvendar materiais como este em nossas próximas conversas.